A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Deus. É com muita gratidão que eu começo neste momento o 16º dia do voto de Ana. Assim como Ana não podia gerar e gerou, dai-me, Senhor Jesus, um útero frutífero, um útero espiritual que gere filhos para o teu reino. 21 dias de oração e clamor à meia-noite. À meia-noite. Não tem sido fácil, mas o Senhor tem nos sustentado e revelado a grandeza dele e as maravilhas do céu. Deus é lindo, Deus é todo-poderoso e é nas mãos do Senhor que está o controle de todas as coisas. E para tua sorte e para o meu bem-estar, ele trabalha com os improváveis. Então, não precisa de ser qualificado, tá? Não precisa de ter um diploma em mãos. Só dizer eis-me aqui e aceitar os caminhos que ele te endireitar, que o Senhor te leva a lugares que nunca passou pela tua cabeça. Nunca passou na tua imaginação. Deus é lindo e todo-poderoso, a Ele todas as coisas. Então, eis-me aqui. Aqui estou. É com muita gratidão, muita gratidão. Louvado seja o teu nome. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Eu não sei mexer nas coisas do YouTube, eu mal coloco lá o vídeo. E ontem, mexendo, sabe? Quando você mexe com a coisinha, mexe com a outra, e eu achei um lugarzinho onde me mostrava que 70% das pessoas que visualizaram as coisas que foram postadas era brasileira. 70%, então eu quis saber onde foi as outras 30%. Então eu descobri que foram acessadas legendas em inglês, pessoas de Angola. Tem outros nomes lá, gente, que eu só escrevendo para me tentar soletrar, porque eu não consigo. Mas me deu uma gratidão tão grande, gente, tão grande. Porque, oh meu Deus, quem diria isso, né? Essa ideia não foi minha, isso foi um projeto do céu. Foi o Senhor que tirou esse projeto. E aqui estou eu, tá? Hoje está no 16º dia. E há 16 dias atrás, mesmo depois do primeiro vídeo já gravado, ainda não seria o meu propósito. Era o de Deus, propósito do céu. Esse canal foi gerado pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor e pela vontade do Senhor. Aqui sim, foi Ele que fez tudo. E aqui estou eu. Vamos para uma referência bíblica para agradar o nosso coração. Nesse novo romper, nessa virada do dia, consideramos que o dia vira meia-noite e começa um novo dia. Então, de meia-noite a 1h, estamos na virada, começando um dia novo. O meu dia de ontem foi maravilhoso, foi na presença do Senhor, praticamente terminou, né, na casa de Deus, porque eu saí da igreja às 8h30, 9h eu já estava deitada para dormir, então meus últimos momentos foi dedicada a adorar o Senhor. E eu estou começando o dia de hoje adorando o Senhor, porque o Deus é lindo, é maravilhoso, a Ele todas as coisas. E o meu coração está sorrindo para poder fazer coisas
para o reino. Eu quero um útero frutífero. Eu quero filhos para o reino de Deus. Então, a palavra é: dai-me, ó Deus, um útero frutífero que gere filhos para o teu reino. Pai, que essas crianças dessa cidade, os jovens adolescentes, marcha, soldados de Cristo que marcha para Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Em Tiago, capítulo 2, no versículo 14, está escrito assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecido de uma roupa e necessitado de um alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé. Se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé sem obras, que eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. Crês tu? Deus é um só. Fazes bem. Até os demônios crerem e tremem. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Você crê em Deus? Eu creio. Você tem fé? Tenho. Mas não faz nada para o reino de Deus? 30 anos estacionado na mesma cadeira dentro da igreja, que se alguém sentar na sua cadeira, você ainda fica nervoso, achando que a cadeira é tua. Se você senta todo dia no mesmo lugar e alguém chegar e sentar no seu lugar, você acha que essa pessoa invadiu o seu espaço? Como se essa cadeira tivesse o seu nome anotado assim, de tanto tempo que você já sentou nela? E não faz nada para o reino de Deus. E pior, essas pessoas que não fazem nada ainda incomoda com quem faz. Acha a pessoa atrevida, quer cortar as pessoas. Se brincar, fala até que tá criando asa, ou tá se achando. Porque tem muita gente que não faz nada pro reino de Deus, mas adora puxar o tapete de quem está se esforçando para fazer. E aqui, nesses versículos, ficou bem claro, não é? Que quem tem fé vai fazer algo. Quem tem fé vai ter obras. Porque a fé sem obra é morta. Sabe o que te sustenta de pé? Obras. Ah, não, não é obras não, é fé. Fé? Porque você crê em Deus, você acha que você tem fé? Crê, ó. Crê. Até os demônios crê e tremem. Mais do que você. Você sabe por quê? Porque os demônios sabem exatamente quem é Deus. Os demônios sabem. Ser humano são os que mais faz gracinha. As coisas da terra escuta Deus muito mais do que a gente. O mar tem limite. O mar tem limite. A água vem, até chora, bramido das águas, mas ela não passa da onde Deus permite. Você nunca parou para pensar que era para o mar transbordar de vez em quando e sair invadindo as coisas? Só com a permissão de Deus.
A água fica lá ó, chorando e voltando, chorando e voltando, até escumando o bramido das águas, mas há ali um ambiente para a água. Para dividir o dia da noite, a escuridão, meu Deus permite. Para dividir o dia da noite, a escuridão, meu Deus permite. Deus fala e as coisas acontecem. A Bíblia cita algumas vezes. Balaão queria passar num certo ambiente que tinha um anjo, que não era para ele passar ali. Se ele passasse, o anjo ia matar ele. A mula recusava passar. A mula via, ele não. O profeta estava cego. A mula falou com aquele homem. A Bíblia fala que a baleia, quando Jonas estava no ventre dela, ela fez o que Deus mandou. A Bíblia deixa bem claro sobre a obediência. Sobre a obediência. A Bíblia cita versículo maravilhoso em Isaías, que ele sabe o nome de todas as estrelas e atende. As estrelas atendem o chamado de Deus. Ele conhece todas elas e as chama pelo nome. As estrelas. Quando você olha para o céu, você fica encantado de tantas estrelas que lá tem. Mas o ser humano é o mais teimoso. E pela glória, pela graça do nome de Jesus, temos uma chance todos os dias, quando levantamos e respiramos, que conseguimos puxar o ar do pulmão. É porque é uma nova chance que Deus tem nos dado. Deus é lindo, 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 lindo e nos renova a cada manhã. Nos dá uma chance de acreditar nele. No verso 17. Assim também é a fé. Se não tiver obras, por si já está morta. Por favor, você tem fé? Faça alguma coisa e prova essa sua fé. Eu não preciso de provar a minha fé para ninguém. Aqui no verso 18 diz que sim. Mas alguém dirá: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé, que com as minhas obras, com a minha fé, mostra-me a tua fé sem obras, que com as minhas obras eu mostrarei a minha fé. Você sabe o que é mostrar? É mostrar a fé apresentando as obras. É porque muitas das vezes quem faz a obra para o Senhor, quem faz a obra de Deus, quem trabalha para o reino, tem que viver pela fé, tem que ir de glória em glória, de glória em glória. O Senhor é lindo, Deus é maravilhoso. 15 dias atrás, eu tinha 2 pessoas inscritas nesse canal. E eu estava pedindo, por favor, escrevem no canal. E eu preciso de pelo menos 50 pessoas inscritas. Porque para mim fazer a live, eu tinha a esperança de fazer a live. Mas para mim fazer a live no YouTube, eu preciso de 50 pessoas inscritas. 15 dias. As pessoas estão lá inscritas, eu já posso fazer a live. Embora eu não sei fazer live. Eu tenho que ter fé, esperar nele, direção dele.
Mas está lá, tem 50 e um bocado escritos. Tudo é dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Eu sou tão grata de Deus me dar permissão de fazer algo, de me permitir fazer algo para o reino de Deus. Ó, o tamanhozinho da poeira, do pó. Não é nem areia mais não, porque já foi esmagado. É pó, poeira. Faça alguma coisa. Saia desse banco. Olha, tem gente, não é de longe não, viu gente? É gente da minha família assim, ó, bem pertinho de mim. Eu nem sonhava que eu ia ser crente na minha vida. Essas pessoas já estavam dentro da igreja. 20 anos, 22 anos. A pessoa se convenceu, mas não se converteu, gente. A pessoa, no meu ponto de vista, é mais perdido de quem nunca ouviu o evangelho. Porque a pessoa está dentro da igreja, mas nem o primeiro passo tomou, porque ainda não largou os pecados de estimação e não aceitou nem o batismo. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas a pessoa namora a cadeira da igreja e não toma uma decisão na vida. Não toma. Você já viu uma fala popular por aí que disse que Deus, Jesus, intercede pelas pessoas que estão em cima do muro, mas o inimigo não importa com elas? Você sabe por que o inimigo não importa com elas? Porque quem está em cima do muro já pertence ao reino dele. Porque os que pertencem ao reino do céu já tomou a decisão. Pessoas em cima do muro que não sabem se vai ficar na escuridão ou na luz, ele já tá nas trevas. Você tem que levar 20 anos, você tem que levar 10 anos. Você cresceu na igreja, você desviou seus passos para o mau caminho. Você volta, visita a igreja, você volta no pecado, você volta. Sabe o que a Bíblia chama isso? A Bíblia chama de cachorro que vomita e volta e come o vomito. Porque recebe a palavra, recebe no coração, mas o terreno é ruim, a palavra não prospera. Com um item que acontece no dia seguinte, você perde tudo que você adquiriu na igreja, você esvazia. Terreno ruim, coração ruim. A Bíblia disse que clama, porque Deus pode tirar um coração de pedra e dar um coração de carne. Ah, não tem isso? Não, tem sim, está lá em Jeremias, em algum lugar. Somos teimosos, temos um coração orgulhoso, somos rancorosos. E às vezes essas pessoas até fazem alguma coisa para o reino de Deus, sabe? Às vezes até oferta na vida do irmão, mas sem a direção do Espírito Santo. Ama mandar oferta, às vezes, para pessoas que nem era para mandar, porque confunde até a voz do inimigo com a voz do Espírito Santo, como se a voz dos dois fosse parecida, porque não é. Toma uma decisão hoje. A fé é linda, maravilhosa, mas sem obras é morta. Tira esse comodismo da sua vida. Libera uma palavra do mundo espiritual e fala assim: hoje eu vou me levantar e hoje eu falo com Deus, Senhor, o que farei hoje para o teu reino? Sabe aquela pessoa que levanta de manhã e ele tem tanto problema na vida que fala: Senhor, manda alguém para me abençoar. Senhor, faz isso por mim, faz por mim, faz por mim. Deus ama aquela pessoa que está toda arrebentada, que não tem nem o pão para alimentar, que não tem o café da manhã para dar às suas crianças, mas ela levanta e fala: Senhor, quem eu vou ajudar hoje? Quem o Senhor vai enviar até mim hoje para me ajudar? Quem?
Sabe que é nesse dia que Deus vai te usar. O dia que você está de mãos vazias, que você não está enxergando nada, mas você tem fé o suficiente de falar com Deus: Deus, envia alguém para me ajudar nesse dia de hoje. Eu não vou pedir, Deus, eu quero ser útil, eu quero ajudar alguém. Sabe quem não tem nada? E Deus vai lá e inventa, Deus traz, Deus mostra, Deus tira a venda dos olhos e traz um pequeno. E você tem uma maneira de ajudar alguém. E você chega no fim do dia maravilhada com a graça do Senhor. É pela graça, irmão. É pela graça. Não temos nada. Não temos nada. Tudo é pela graça. Levanta hoje determinado a fazer uma obra e ame-a para amanhã fazer duas e fazer de novo e fazer de novo. E vai ganhando músculo, vai ganhando carne, músculo no mundo espiritual. Tenha um corpo robusto no mundo espiritual. A vida é guerra, irmão. Tá pensando? A Bíblia fala da espada de 2 gumes, cortada dos 2 lados. Espada de fogo. A armadura lá de Efésios 6:10. Você tem que se cobrir de armadura. Você está pensando que a vida é uma moleza? É só chegar e sentar, esparramar numa cadeira na igreja, tomar posse de uma cadeira? Isso não é ser crente, não. Isso não é ser servo, não. Fala, eu sou um discípulo do Senhor. Hoje eu vou marchar. Cristo veio servir nessa terra e ele disse: o meu pai trabalha e eu vou subir, e eu também trabalharei. E você quer ser um à toa? Não, vai fazer algo. Todo mundo tem algo que dá para fazer. Todo mundo tem. Alguma coisa está aí do seu lado que Deus já te mostrou e você não quer ver. Levanta, vai fazer a obra, vai crescer no mundo espiritual. Aqui não, aqui você pode ser pequenininho. Aqui você pode ser pequenininho. A ambição que você pode ter aqui, sabe o quê? Obedecer, obediência ao Senhor. Aqui é pequenininho. Aqui tem que ser, fechar a boca e trabalhar. Amém? Glória a Deus. Não fica chateado comigo não, irmão. Primeiro, bateu em mim, para depois eu jogar para você. A nossa referência, né? Salmo 56. Oh, aleluia, Jesus. 16º dia. Jesus, como eu te amo. Está terminando, Senhor, está chegando ao fim. O Senhor tem nos sustentado. Aleluia, Jesus, Deus lindo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me estreitam continuamente querem ferir-me. São muitos os que atrevidamente me combatem. Eu me vindo ao temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os teus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondam-se, espionam-se os meus passos, como guardando a hora de me darem cabo à vida. Dá-lhes retribuição segundo a tua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos, quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos, bem sei isso. Que Deus é por mim, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu manterei, ó Deus.
Render-te-eis ações de graças, pois da morte me livrastes a alma, e livrastes da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai de bondade e de misericórdia, em nome do Senhor Jesus, eu, Senhor Jesus, declaro, Pai, no teu nome, que o Senhor é bom, que o Senhor fará em nossa vida a obra que lhe é necessária, a obra que nos cabe a ser feito, que tenhamos a humildade, Senhor Jesus, de ouvir a tua voz. Pai, Deus de bondade e de misericórdia, que seja cancelado, Senhor Jesus, todo atrapalho, todo alevante do inimigo, que toda agenda do Satanás seja rasgada e queimada, que sejamos cobertos pelo sangue de Jesus, que tudo que o inimigo planejou caia por terra, porque o Senhor é Deus em nossa vida. Só o Senhor é Deus. Pai, que sejamos humildes, que sejamos, Pai, pequenos, Pai, pequenos, servos fiéis, servos, Senhor Jesus, de joelhos, servos no chão. Pai de bondade e de misericórdia, clamamos a Ti, que a Tua vontade seja feita em nossa vida. Cobre-nos, Senhor Jesus, com o sangue do Cordeiro. Ensina-nos a santificar a nossa vida, que as nossas vestes seja branca feita a neve. Limpa-nos, Senhor Jesus, de toda amargura, de toda traição, Senhor Jesus, que não guardamos rancor, Pai, que venhamos ser forte, Pai, que sejamos, Senhor Jesus, livre de todo tipo de pensamento ruim, que tenhamos um coração lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que a Tua vontade seja feita em nossa vida, que não temos, Senhor Jesus, sonhos que vêm de nós mesmos, mas os sonhos que foi planejado desde o início, pois o Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe e escreveu a nossa história. Queremos, Senhor Jesus, seguir os passos que o Senhor determinou. Pai, guia-nos na Tua vontade, Senhor Jesus, e seja feito o Teu querer em nossa vida. Amém e graças a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é a luz que dissipa as trevas, que caia por terra todo o mal, que o nosso coração se rende ao Senhor, que sejamos dignos de ser chamados homens e mulheres de oração. Que esse seja o desejo que queima no nosso coração, servir ao Senhor, servir ao Senhor. Ah, mas somos minoria, não interessa, não interessa. Não importa, faça, faça. Ontem eu disse aqui, vou repetir. Eu li um livro onde um homem pedia muito almas para Cristo e ele só ganhou uma alma para Cristo. Mas esse ganhou a cidade. Então não importa, só importa que você cumpre aquilo que você foi chamado. Só importa. Eu quero fazer, eu quero viver os sonhos de Deus. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são muito maiores do que o meu para mim. Então, eu não quero os meus, eu quero os do Senhor. Eu quero viver os sonhos do Senhor. Eu quero orar bonito? Não, eu quero orar o que Deus colocar na minha boca. Eu quero acalmar o meu coração. Eu quero calar a minha voz. Eu quero ouvir o Espírito Santo. Eu quero falar aquilo que o Senhor me determinou. E não adianta você colocar culpa no seu redor. Não adianta. Olha, Salmo 56, no verso 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada todos os meus inimigos. Ah, você tem inimigo te estreitando? Porque você não clamou ao Senhor. Clame ao Senhor, que o teu inimigo vai bater em retirada. E muitas vezes, lembre-se disso, o nosso inimigo somos nós mesmos.
somos nós mesmos, tá? Muitas vezes o Senhor é bom e Ele ouve todas as nossas orações. O ano passado, não, no ano de 2024 para 2025, no final do ano, depois eu quero contar esse testemunho completo, sabe? Mas eu tava num estado, meu Deus do céu, e eu acho que naquele estado que muitas pessoas caem. Meu estado era o meu corpo físico não estava aguentando a guerra espiritual que eu estava vivendo na mente. Meu corpo físico estava apagando, eu não estava aguentando me manter de pé. E era muita pressão, era muita pressão. E eu não me sinto uma pessoa fraca, não, viu, gente? Eu me sinto uma pessoa forte, mas a pressão era demais. E eu fiz uma oração perigosa. Eu falei, Senhor, eu não aguento. Eu não quero sair da tua presença, mas eu não estou aguentando. Esconde-me por esse tempo. Esconde-me até fazer compreender, até eu digerir tudo que está acontecendo. Esconde-me. Um dia depois, eu caí bem alto. Eu caí de uma altura boa, mais de 4 metros de altura. Tá vendo essas marcas tudo aqui, ó? Que tudo é ponto, ó. Que tudo. Aqui tudo, ó. Era ponto. Isso aqui ficou todo solado. Meu olho ficou desse tamanho assim, da cor da minha blusa. Era pra. Se fosse no meu pensar, eu não tinha nenhum dente. Isso aqui em mim, ó, ficou passado pro lado de cá da minha boca. E eu fiquei alguns meses, que eu também machuquei minha perna em vários lugares. Quebrou muito osso. E eu fiquei olhando pro teto durante muito tempo. Não foi prejuízo não, viu, irmão? Pensa no tempo que eu aprendi. Nossa, ô coisa boa. E eu tive uma experiência maravilhosa com Deus no dia desse tombo. Mas Deus me escondeu, Deus me guardou, Deus selecionou a dedo até quem veio me visitar. Selecionou a dedo. Porque eu estava tão machucada que era perigoso de eu abrir a minha boca grande e perder a minha bênção. É, sabe, a boca grande, cheia de dente, às vezes faz a gente perder a oração que a gente ficou anos batalhando para conseguir. Segura a tua boca. Creia que o Senhor é bom, que Ele tem lugares maravilhosos para te levar. E quando o coração estiver doendo e você for forte, corajoso o suficiente, pede Ele para te esconder, Ele te esconde. Depois eu aprendi que aquilo que Ele apresenta ao mundo ninguém consegue esconder, mas aquilo que Ele esconde o mundo não enxerga. Eu já fui guardada pelas mãos do Senhor, graças a Deus eu fui guardada. E detalhe, viu? Eu tinha feito um vídeo 7 dias antes para postar. E eu tenho esse vídeo e quando eu olho eu falo, meu Deus do céu. Aí eu olho as fotos do acidente e falo, Jesus amado, como o Senhor faz. Eu lá assim, ó, fazendo vídeo, falando sobre. E no vídeo eu falava assim, ó, que eu morria de medo de fazer oração para Deus tirar de perto de mim todas as coisas que me atrapalhavam e essa coisa que me atrapalhava fosse eu mesma. É, seja corajoso, ore o que tem que orar, mas não tenha medo da consequência, porque quem pede a chuva não pode reclamar da lama, tá? Muitas coisas que te acontecem hoje foi oração que você fez, tá? Um beijo no seu coração. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha. Se Deus falou no teu coração, seja grato e semeia na vida de alguém. Coloca um gostei aí, ó. Clica no joinha e vamos aprender juntos. Um beijo no seu coração, muito grata. Hoje é o 16º dia, amanhã já é o 17º dia. Estamos caminhando para reta final. Amém e glória a Deus. O Senhor tem nos sustentado e sustentará até o final. Glória a Deus. E coisas novas virão. Amém?